Bom dia. Gostaria de saber quem está na casa pela primeira vez. Então, bem-vindos. Vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que diz o seguinte. Comentário. Um excerto da carta de Tiago, artigo 3, capítulo 3, versículo 6. E o título é muito interessante. A língua. Então, Tiago diz, a língua também é um fogo. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago na sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Na sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina ao verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade, sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e de amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo que se interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Visualizar a figura de Jesus na nossa tela mental, unimos-nos com humildade, orando e dirigindo os nossos melhores sentimentos, a nossa vontade, em direção às forças superiores da vida, que aqui no recinto trabalham em nome do Mestre. Mestre querido, eis-nos reunidos em vosso nome, em nome de Deus Pai. E essa razão é profundamente gratificante. E a tua presença enche-nos a alma de alegria. E sentimos, Senhor, inefavelmente ligados ao teu coração. Assim, deixamos fluir da intimidade a luz que agasalhamos, a luz divina que agasalhamos e que apresentamos como recurso de solidariedade para com todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Mestre querido, lembramos todos quantos sofrem das mais variadas vicissitudes. E para todos eles, mas sobretudo para os mais frágeis, eis-nos, Senhor, pedindo-te especialmente por eles, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes e suicidas. Por eles todos vos pedimos, Senhor. Deixa-nos abraçar a humanidade, envolvendo-a no mais fraternal abraço, de afeto e de respeito, colaborando assim para a instituição de um ambiente saudável
que permita a sua contribuição aos planos divinos no período de transição planetária que atravessamos. Inspira-nos, encoraja-nos e dá-nos vida, Senhor. Muito obrigado. O tema de hoje, vamos ler antes de mais esta passagem de uma poesia do espírito Carmen Sinira, que diz o seguinte: Natal, eis a divina redenção. Regozija-te, canta renovado, mas não negues ao mestre desprezado a estalagem do próprio coração. Natal com Jesus, Natal em paz, é o nosso desejo. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 1. A lição é o capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro, a obra do mês de dezembro. E no capítulo 1, o tema central é Não vim destruir a lei. Então, depois temos os subtemas, as 3 revelações. Moisés, Cristo e Espiritismo, que estão entroncados, e depois a aliança da ciência e da religião. Depois instruções dos Espíritos, a nova era. Que é a nova era que está nos horizontes da vida planetária, neste período em que atravessamos de forma mais ou menos turbulenta, mas que faz parte deste processo e para o qual nós fomos chamados todos a contribuir. Mas, logo mais, a Terra dará um salto na escala dos mundos e deixará de ser um planeta de provas e expiações, onde predomina o mal, o sofrimento mais atroz, e passará a ser um planeta regenerador, onde, apesar da existência do mal, ele já não terá o predomínio que tem aqui neste momento. Portanto, vai haver um salto. E é disso que os Espíritos depois dirão mais adiante. Ora, no ponto 1, isto são palavras de Jesus extraídas do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, portanto é a letra grega que corresponde ao nosso i, e um único ponto. É muito interessante nós verificarmos esta proposição de Jesus. E é interessante porque, apesar dele aqui referir-se à lei divina, ele não deixou de cumprir também com as leis terrenas. Portanto, então porquê é que se criou todo esse conflito em que ele esteve no epicentro da tragédia, da crucificação? Porque os seus apaniguados, Jesus era judeu. E, portanto, os judeus, desde sempre, até pelos sacrifícios que passaram, os traumas que viveram por força da colonização, da escravatura em que estiveram submetidos, julgavam-se e tinham, por revelações espirituais, tinham-se como o povo eleito, e com essa ideia que lhes tinha sido anunciada pelos Espíritos, eles julgavam que, por essa razão, dominariam o mundo. Então nós temos aqui um detalhe muito particular e interessante. É aquilo que os Espíritos nos revelam, os Espíritos superiores, aquilo que os Espíritos superiores nos revelam, e aquilo que nós interpretamos.
E nem sempre a nossa interpretação é concordante com o espírito da mensagem dos espíritos superiores. E é exatamente por essa razão que Jesus é marginalizado pelos líderes da nação judaica, porque nasceu fora das tradições e dos cânones, portanto, afastado do epicentro do poder instituído, poder humano. Ora, então, desde logo, eles estavam convencidos que Jesus, o Messias, aguardado, seria, de facto, um revolucionário político, um guerreiro que empunharia armas e arregimentaria forças humanas, um exército, para combater a potência dominante. E essa foi uma grande desilusão, porque até ao fim Jesus escusou-se a ir por esse caminho, porque era diametralmente oposto àquele compromisso que ele havia assumido. Ora, e é exatamente por esta razão que o Judas Iscariotes, que conviveu lado a lado com Jesus, portanto fez parte do colégio apostolar, pelas fantasias que alimentava, acabou por entregar o Mestre, na esperança de que essa atitude despoletasse a veia guerreira de Jesus para liderar a libertação dos seus concidadãos. Ora, mas Jesus fala-nos aqui da lei de Deus. Eu vim para cumprir a lei. E ele fala da lei divina. A lei divina era, sobretudo, o que é que significava, melhor dizendo, a expressão eu vim dar cumprimento à lei. No fundo, ele era um revolucionário de consciências. As suas orientações eram no sentido de dotar as criaturas de razão, de bom senso, face aos ensinos que estavam instituídos. É por essa razão que ele não se escusou a falar de Moisés, e os bons espíritos que estiveram no Espírito da Verdade, essa equipa que esteve na consecução da doutrina espírita, ligaram 3 pontos essenciais da história da humanidade, do progresso humano, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Ora, então, porquê é que eles fazem essa ligação? Porque Jesus, ou melhor, porque Moisés, as 10 leis, os 10 mandamentos, são a estrutura que deu asa depois à constituição do cristianismo e de outras correntes religiosas e até chegarmos ao Espiritismo. Quando Kardec interpela os espíritos a respeito de uma proposta das leis divinas, que ele fala para definir as leis divinas que regem o universo, os espíritos disseram sim, está bem, essa ideia, essa divisão das leis que apresentas está correta. Ela está ligada aos 10 mandamentos de Moisés. Portanto, isto significa que os 10 mandamentos eram estruturais no que diz respeito à religião, no que diz respeito à fé, no que diz respeito à convivência entre as pessoas. E como dissemos há pouco, nem sempre aquilo que os espíritos nos dizem nós aceitamos de bom grado. Já andamos nisto há milhares de anos. Reparem que estamos a assistir a uma guerra fratricida na Palestina, em que há adversários de ambos os lados, e todos eles apelam para Deus e dizem que Deus vai socorrer e lhes vai apoiar e eles vão esmagar o adversário. Loucura total. Loucura total. Mas porquê? Porque subverteram à interpretação humana aquilo que são os fundamentos da religião. Aqui no caso de Moisés e de Jesus. Muito bem. Então, Jesus vem dar cumprimento à lei divina, mas
não se revoltou contra as leis humanas. E já vamos ver adiante. O que é que nos diz mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Então, agora vamos entrar no capítulo de Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, são os 10 mandamentos. E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Ora, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai, a que é que se refere? Aos 10 mandamentos. Essas leis resultaram de comunicações espirituais. Ora, e fica ali instituída uma série de códigos que servem de roteiro para a humanidade, mas aqui no caso, em concreto, para o povo judeu, eles que acabavam de sair da escravidão. Então, para que, de facto, eles pudessem dar cumprimento à qualidade do povo eleito, era importante que tivessem um código de orientação, já que o tempo de cativeiro que passaram no Egito, várias gerações, acabaram por se afastar da coluna, da estrutura dos ensinos judaicos. E então, quase a roçar, depois, os seus cultos, quase a roçar as figuras mitológicas, que eram apanágio da cultura egípcia, e outras. Então, a misericórdia divina vem, de facto, dar essa orientação. Ora, o que é que resulta? Como é que nós pensamos? Bem, eu saí da escravidão. E se Deus se manifesta e agora dá-me aqui este código todo que eu reconheço que é fantástico, então significa que eu sou um privilegiado. E como privilegiado, eu tenho predomínio sobre o resto, sobre as outras criaturas. Crio logo a ideia de que vou criar uma pátria e condições baseadas na guerra e na tirania. Então, quando os espíritos nos comunicam alguma coisa, é sempre no sentido de retirarmos benefício dos seus ensinos. Benefícios pessoais ou coletivos. Estamos a compreender? Eles não vêm premiar ninguém. Não vêm premiar ninguém. Porque aquilo que nós fizermos de bem ou de mal resultará nas circunstâncias futuras da nossa vida. Então elas serão melhores ou piores em função do trabalho que é feito no momento. Estamos a compreender? Então, é importante ter isto em linha de conta. Não há privilegiados diante das leis divinas. E estas recomendações espirituais não são para satisfazer, nem para insuflar o nosso ego. São para nos chamar ao trabalho. E aquilo que aparentemente é um benefício, um privilégio para nos satisfazer o ego, é por engano. É uma visão muito redutora a respeito da vida. E aqui no caso, para nós espíritas, é importante que tenhamos isso em linha de conta. Ora, Jesus veio de facto dar cumprimento à lei de Deus. Porquê? Porquê é que ele faz esta afirmação? Está tudo com febre. Porque a mensagem dele era uma mensagem de paz e de amor. Está quase lá, está morno. Não, ele está aqui a fazer uma afirmação. Porquê é que ele faz essa afirmação? Ele diz assim, eu vim, o que é que diz ali? Dar cumprimento não vim destruir a lei, não é? Começa logo aqui o capítulo. Depois, aqui mais adiante, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Sim, porque ele se propunha a cumprir a lei de Moisés. E a lei que os profetas tinham anunciado.
Muito bem. Vamos ver ali a opinião daquele nosso irmão. Diga, por favor. Era um pouco parecido com isso. Na verdade, já havia uma previsão da vinda do Messias. Ele iria cumprir essa previsão. Acho que é porque os Diga, Raíssa. judeus questionavam as leis de Jesus como se ele estivesse a destruir tudo que já tinha sido feito, não? Só vai haver um teste, não vai haver segunda chamada. Pois é. Então diga, Os Tatiana. judeus vinham se desviando por vários atos e atitudes da própria lei que Moisés havia proclamado. Exatamente. Olha, diz aqui, tinha vindo destruir a lei dos profetas, não vim destruí-los, mas cumpri-los. Ora, se ele vem cumprir, é porque não estavam a ser cumpridos. Não é? Está bem? Embora a apreciação geral, os comentários feitos estão corretos. Mas a especificidade da pergunta é saber porque é que ele faz esta afirmação. Entre Moisés e Jesus decorreram 1500 anos. 1500 anos. E Jesus, já na época Moisés e depois Jesus, porque é que ele vem naquela altura? Vem ali salvar o povo judeu? Não. Ele já está a semear para a nova era. Para a nova era que vem aí a caminho. E no fundo, para que as pessoas evitassem, a humanidade evitasse, sobrecargas maior no seu, como é que é dizer, na sua balança espiritual. Para quê? Porque nós não podemos esquecer que Deus é infinitamente misericordioso. Então, toda a sua dinâmica é para evitar, para nos auxiliar a evitarmos sofrimento e dor. Toda a dinâmica da vida. E se nós sofremos circunstâncias que nos escapam, é porque elas têm a ver nos desvios comportamentais do presente ou do passado. Mas Deus, já que uma vez fizemos uma exposição, lembram-se, sobre isso, que Deus atua preventivamente, no início, durante e depois, sempre na perspectiva de amar e perdoar. Ora, então, significa que eles não estavam a cumprir de facto. Era um povo muito orgulhoso e pouco solidário com os seus semelhantes. E, portanto, há um jornalista belga, eu tenho esse livro para aí há mais de 50 anos. E esse escreveu o livro muito do Jean Letegui, o nome dele. E os Homens da Guerra, o título principal. E no seu interior, todo o homem é uma guerra civil. Valeu o livro. Todo o homem é uma guerra civil. E se nós dermos conta, enquanto o homem se puder voltar para o exterior para esmagar o seu semelhante, porque lhe está na gênese primitiva da sua essência, ele fala. E ele vai se aproximando de si até que chega ao ponto de cortar a sua própria vida. De pôr termo à sua própria vida. Porquê? Porque ainda somos conflituosos. Somos criaturas guerreiras. E muitos de nós, isto é a minha opinião pessoal, portanto não é uma questão doutrinária, mas as observações, muitos de nós vimos dos tempos recuados dos egípcios e ainda mais para trás. Ora, vamos lá dar uma data por aí. Quanto tempo mais? Assim, grosso modo, não vamos... Desde essa civilização. 4.000 anos. 4.000. 4.000 anos. 4.000 anos. Se nós dermos conta que somos pessoas bem comportadas e que, portanto, cada reencarnação está entre o desencarnar, ir e vir, sensivelmente à volta de 60 anos, é dividir esses 4.000 anos por 60. Para termos uma ideia de quantas vezes já fomos e já voltamos. E a seguir nós pensamos, meu Deus, mas depois destas viagens todas eu ainda estou assim? Eu estou a falar de mim, não é? Atenção. Eu ainda estou assim. É impressionante. Mas posso dizer
que nós remontamos a experiências ainda muito mais recuadas. E há na Terra, encarnados e desencarnados, criaturas que vieram do planeta Capela. Já leram alguma coisa sobre os capelinos? Foram Capela, um planeta que estava em fase de transição, e tal como aqui, os de lá também andavam, em milhões de espíritos, a evitar e a contrariar as leis do progresso, e como tal foi determinado pelos espíritos superiores que N milhões de espíritos seriam relegados para um planeta inferior, no caso foi a Terra a pedido de Jesus, para que fizesse progredir mais rapidamente os hominídeos que viviam na Terra. Como era a figura dos hominídeos? Conseguem imaginar a facies dos hominídeos? A estrutura óssea seria assim bonita como a minha? Diga? Semelhante aos macacos. Não é? Pois, exatamente. Semelhante aos macacos. Semelhante aos macacos. É? E a genética de que falamos hoje na ciência, na cultura terrena, ela teve uma capital importância nessa época para introduzir novas condições genéticas que permitissem esses espíritos capelinos retornar, já que estavam bastante mais adiantados e a sua estrutura orgânica mais aperfeiçoada do que a dos hominídeos terrenos. Então, nós andamos aqui há milhões de anos. Há milhões de anos. Então, nós estamos numa fase, no limiar de uma nova era. No limiar de uma nova era. Que provavelmente vamos todos aproveitar, porque agora, com a esperança de vida, nós, 100 e muitos anos. 100 e muitos anos. Se isso acontecer, quem chegar lá vai se aperceber da nova era. Os que não tiverem condições, tal como aconteceu aos capelinos, serão remetidos para um planeta inferior, onde haverá, foi Jesus que disse, choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes porquê? Porque esses locais são profundamente atrasados. A vida expressa-se praticamente para a sobrevivência e a multiplicação da espécie. Não há praticamente qualquer laivo de intelectualidade ou de instrução. Há todo um trabalho que tenha que fazer. E só aqui uma nota, vou abrir um parênteses porque é muito interessante. E é interessante porque nós deparamos-nos no contacto com as manifestações dos espíritos, nos trabalhos aqui ou noutras casas, um determinado espírito com quem dialogávamos, um espírito empedernido, difícil, e que estava inserido numa organização das trevas. E eu disse, olha, a nossa função aqui não é convencê-lo, é esclarecê-lo. E o senhor, depois, com o esclarecimento que lhe damos, o senhor faz o que quiser. A verdade é que não estamos aqui nem para conquistar território, porque a ideia guerreira é sempre de ver no outro o inimigo. Porque o inimigo deseja retirar-nos aquilo que é nosso, que nós pensamos que é nosso. Mas são os outros. Porque se eu for a meu respeito, que ideia é que eu faço? Eu não. Eu sou uma pessoa extraordinária. Mas tenho que me precaver contra o mal dos outros. Mentira. Eu só estou a ver a minha estrutura moral no comportamento, às vezes fantasiado, de outros. Portanto, estou a dar expressão à estrutura moral. Ora bem, e eu dizia, olha, eu pensava, contrariamente àquilo que é a ideia no Miranda, que nos trabalhos de assistência espiritual nós estamos a chamar os espíritos. Absolutamente nada. Vem aqui este espírito ou vem aqui aquele outro. Não, senhora. Os espíritos que se manifestam, são espíritos que os benfeitores espirituais trazem em concordância com as necessidades
individuais de cada um, de cada espírito. E desde que estejam reunidas as condições para o diálogo que se faz necessário. E estava a esclarecer e dizer, olha, nós não temos qualquer intenção de lhe conquistar território, de lhe adentrar nos seus territórios para resgatar ou para subtrair os seus apaniguados. Não, senhor, nós estamos aqui porque alguém nos traz aqui. Porque alguém vos traz aqui. E como nos traz aqui, nós estamos a trabalhar em nome de Jesus, esse Espírito também, e portanto a nossa função é esta. Mas eu não altero aquilo que são o meu comportamento e o meu objetivo. Olha, mas o senhor engana-se. O senhor engana. Estas conversas que nós temos aqui, e quando estão reunidas condições, isto é uma parte, quando estão reunidas condições vibratórias, energéticas, portanto, o que é que os benfeitores fazem? Eles ligam, como se instalam, como se fossem fios para as regiões do umbral, e aí colocam uns altifalantes para, nessa região, ouvirem as reflexões que fazemos. Portanto, não só espíritos que estão em reabilitação aqui no espaço e fruem diretamente das nossas reflexões, das nossas conversas, e participam também do outro lado, com os benfeitores, com as suas observações, mas há um alcance muito maior. Então, em função disso, há espíritos que são resgatados. E eu disse, olha, mas você está enganado. Você sabe que está há muitos anos, há milhares de anos nessa situação. Há milhares de anos nessa situação. E porque lhe maltrataram, feriram os seus interesses, qualquer coisa assim do género, e você agora encontra-se assim há milhares de anos. E está convencido que vai continuar e dizer, vou. Olha que não. Vou. Não vai. E vou-lhe dizer porquê. Pense comigo. Se você tivesse tanto poder, como diz, você não estava aqui. Portanto, você veio até aqui contrariado. Quer dizer que há uma força que lhe é superior e não é nossa. Há uma força que lhe é superior que o trouxe aqui. E ele ficou ali com um silêncio, fez ali um silêncio. E disse, e mais, você deve saber, que é uma pessoa inteligente, instruída, deve saber que nós estamos numa fase, a Terra está numa fase de transição planetária. Portanto, de acordo com a lei do progresso dos mundos, a Terra vai dar um passo em frente. E estas oportunidades é a misericórdia divina que nos faculta o reencontro com a mensagem do Cristo para a reabilitação e a recondução ao seu rebanho de todos os seus filhos. Porque senão, vocês sabem, vocês vão ser todos recambiados para um planeta inferior. Não sabe disso? Sei disso. Mas quando lá chegar, vou continuar exatamente na mesma. Eu disse, é o que o senhor está convencido, mas não vai ser. Não vai ser. E não vai ser pelas razões que nós já apontamos aqui relativamente à questão dos capelinos. Compreendem? Mas, quando a criatura cair em si, vai-se a perceber que chegou ao inferno. Que chegou ao inferno. Porquê? Porque não se apartará daquilo que são as suas memórias, e agora é confrontado com uma realidade completamente diferente. Estamos a falar, por exemplo, aqui para compreendermos melhor, do nosso patamar evolutivo. Já viram que nós aqui precisamos de algum alimento? Vamos ali ao líder, ao alimento ou outro sítio qualquer, temos tudo pronto, é só pagar, andar, é tudo facilitado. Nesses ambientes, portanto é um conforto. E mais, e agora até há Uber, nós nem saímos de casa. Encomendamos online e eles trazem-nos a casa. É a ideia do paraíso perdido, que fica ali nas memórias profundas,
E a criatura sofre porque essas memórias vão assaltar variadas vezes. Porque não se vai apartar dessas memórias. Portanto, vejam como a vida vai aparentemente regredir. O que vai regredir são as condições materiais. Mas para obrigar o espírito à sua reabilitação. Então, foi por isso que nesse ato de misericórdia o Cristo veio à Terra para lembrar que era preciso cumprir com as leis de Moisés e dos profetas. Alguma dúvida? Então, toda a epopeia de Jesus foi uma epopeia extraordinária para a valorização do bem individual e coletivo. Já estávamos nas leis mosaicas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Portanto, foi o trabalho que o Moisés fez e que foi, de facto, extraordinário, apesar dos desvios. Vamos ver mais adiante. Uma é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. Daqui a 50 anos, as nossas leis humanas, terrenas, no nosso país ou noutro sítio qualquer, já não serão as mesmas. E também estas não são as mesmas de há 50 anos. É fácil de compreender, não é? Recordam-se, os mais antigos, que havia aqui uma taxa para quem usasse isqueiros. Era obrigado a usar fósforos. Então, tinha uma taxa quem usasse isqueiro na rua, havia polícias até para isso, era multado, porque não usava isqueiro, estava a usar fósforos. Isto é só um exemplo. Mas que agora nós rimos com isto, mas à época era uma lei, que era preciso cumprir. Hoje, para nós, é perfeitamente ridículo. Nem nós íamos tolerar que alguém dissesse a partir da manhã os senhores vão pagar uma taxa para usar o isqueiro ou outra coisa qualquer. Porquê? Nós já evoluímos espiritualmente e já evoluímos também sob o ponto de vista da instrução, dos direitos, do princípio. Então, tudo evolui, as leis humanas evoluem em concordância com os desejos da própria população. Portanto, Jesus chegou ali quando foi detido e foi lá para o Palácio de Pilatos. Não podia ter criado uma revolução no sentido humano do termo, chamado A, B ou C, armado. Não, ele submeteu-se como carneiro a caminho do matadouro. E porquê? Porque ele sabia que aquelas eram as circunstâncias e ele ia submeter-se às circunstâncias porque tinha vindo à Terra. É evidente que uma circunstância, agora se nós trasladarmos as circunstâncias para os dias de hoje, seria possível o mesmo cenário? Absolutamente nenhum, não é possível. Não é possível. Apesar das imperfeições humanas, mas tudo aquilo era perfeitamente impossível. Porquê? Porque nós já evoluímos e as leis estão ajustadas e representam o nosso progresso. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não há dúvidas? Não? Muito bem. Então agora nós perguntamos. Se não temos dúvidas, como é que foi possível chegarmos aos dias de hoje a adorar figuras de barro e até a estimular sacrifícios que são perfeitamente escusados? Se o que está ali
é absolutamente perfeito e irretorquível. Não é verdade? Então havia necessidade, de facto, porque era o que acontecia também com os judeus à época, de dar cumprimento à lei e aos profetas. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. É evidente que estas figuras esculpidas no dia de hoje têm outra tradução. Hoje é o consumismo desenfreado, é o nosso foco nos bens materiais, no materialismo, e, portanto, porque nós vivemos de sensações. Certo? Ora, não vivemos de emoções. As emoções, elas dimanam da alma, as emoções são sempre impermanentes. Então, digamos que reagimos às circunstâncias do momento. Ora, e ainda nos dias de hoje, nós temos a noção de que a maioria das religiões na Terra assenta nos cultos a figuras, a práticas que estão assentes em preconceitos e em preceitos que estão em desacordo com aquilo que são as recomendações divinas. Então o homem não está voltado e focado para Deus. Não, ele está focado na imagem que tem diante de si, nos prazeres que resultam da conquista dos bens materiais. E esses são os novos bezerros de ouro. Os novos bezerros de ouro. Então, nós ainda nos dias de hoje, por falarmos nisso, e ainda a respeito dos telemóveis, eu já sei que aqui ninguém tem telemóveis, mas a respeito dos telemóveis, o quão estamos dependentes dos telemóveis. Não é por necessidade, porque precisamos de comunicar com alguém, precisamos de mandar uma mensagem. Não. É porque estamos viciados. É um novo culto do bezerro de ouro. São os telemóveis usados para tudo e para nada. E hoje, em dia, eu não sei se estou a dizer algum disparate, mas as organizações de saúde mundial já chegaram à conclusão os efeitos nefastos que o uso indevido do telemóvel tem na psique da criatura e, sobretudo, dos jovens. Já há países, eu não sei, ali são países nórdicos, eu não sei se é a Noruega, se é a Suécia. Um deles parece-me que já instituiu que só a partir dos 16 anos é que os jovens vão começar a usar telemóvel. Na Austrália. A Austrália, então, proibição da utilização de redes sociais. Pronto. A menores de 18, proibição. Austrália. Aos 18? Menores de 18? Menores de 18 proibidos de utilizar redes sociais. Pronto. Mas nós aqui ainda não chegámos. Há bocado eu sugeri, mas a Isabel não tinha. Nas escolas já se começa a deixar uma caixa com os telemóveis ficam na caixa. Não há telemóveis. Enquanto o aluno entra das 7 da manhã às 7 da tarde na escola, não há telemóvel. E aqueles jovenzinhos que perguntaram, achei muito interessante, à dimensão da sua alma, estamos muito felizes, porque agora nós convivemos mais uns com os outros, brincamos mais, isto e aquilo. Portanto, esta imagem, esta afirmação de Jesus é transportada para os nossos dias de hoje. E aquilo que aparentemente é inocente para nós, acaba por nos provocar um desequilíbrio emocional. E afeta-nos o nosso campo mental, a nossa rede nervosa e por aí adiante. Quer dizer, nós deixamos de ter o foco principal, que é Deus, a nossa relação com a vida, e passamos a ter uma dependência muito maior dos bezerros de ouro, que nos nossos dias é tudo aquilo que está ao nosso alcance. Não é que não possamos usar, salvo seja, mas usar com moderação, com bom senso. Ora, nos dias de hoje, é ainda muito fácil, ou é mais fácil, comprar um telemóvel para o filho do que levar-o à catequese.
É mais fácil. Dá menos trabalho. Estão-me a compreender? Porquê? Porque os próprios pais, se calhar, herdaram dos deles, dos mais velhos, a convicção, ou não herdaram dos pais, a convicção da importância que é o ambiente familiar para a instituição de uma comunidade, de um país estável, seguro, seguro no bom sentido do termo, isto é, de respeito mútuo, em que se trilham e cruzam interesses de solidariedade e de fraternidade, seja qual for. Eu estudei num colégio há muitos anos. E então, fazia parte, aquilo era escusado. Não era um colégio com qualquer... que dependesse de qualquer organização religiosa. Mas era ponto assente que todos os alunos que para lá fossem tinham que cumprir, tinham que ir à missa e às organizações religiosas, qualquer coisa assim. Então, eu recordo no primeiro dia, fui eu, o meu pai não estava, foi a minha mãe, eu e o meu irmão. E eu conhecia o meu pai, e estava sentado, e ele levantou os olhos para mim. Eu nunca quis ir para lá. E ele levantou os olhos para mim e disse assim: olha lá, rapaz, tu queres vir para um colégio de freiras? Tens que vir cumprir regras. Ah, está bem, sim senhor. Ah, não me importa, não. Portanto, aos domingos, a primeira coisa que acontecia na alvorada, às 7 da manhã, era o primeiro ato era ir para a missa. E só depois é que se ia tomar um pequeno almoço. Ora, mas chegava-se ao ponto de dizer: olha, senhor professor, eu não vou cá estar este fim de semana, tenho que ir, vou a casa, ou vem o meu pai, ou a minha mãe vem me buscar. Não. Muito bem. Foste à missa? Não, não vou poder ir. Não, vais ao sábado. Vais no sábado à missa. E no domingo, os teus pais te venham buscar e tu vais com eles passar o fim de semana. Mas a missa é que tu não faltas. E lá nós tínhamos que ir, a dar para aí uns 5 km a pé, até chegar à igreja matriz, para ir à missa. E tudo isto era, eu não direi que vigiado, mas de vez em quando ia alguém dar um passeio e ver. Se alguém estivesse fora da rota, quer dizer logo, este fulano foi diz que ia à missa. Ora, se a missa não é preciso ir dar a volta à cidade toda, contornar a cidade para ir à missa. Quer dizer, esta questão era permanente, a visão, o respeito por Deus e a importância e a influência da religião na construção estrutural, emocional da criatura. Mas como sempre, os rapazes, as meninas não, são todas bem complicadas. Mas os rapazes, pelo menos eu, tínhamos sempre muita criatividade, a ver se... Mas aí com esse professor não havia muito espaço, porque ele esticava logo o braço e estendia logo alguém. E era escusado. Olha, que o meu pai, se eu chegasse a casa e dissesse: olha, o professor bateu-me... Assim, porquê? Ah, porque eu devia ter ido à missa. Ai, foi. Ai, mal empregado, ele devia ter dado ainda mais. Tu não sabes que tens que ir à missa? Ah, sim, senhor. Bom, então tinha um rapaz que chegou ao colégio e diz-lhe assim: ó, seu professor, logo na inscrição, dizia que tinha que ir à missa: ó, seu professor, eu não sou desta religião, da religião católica. Então qual é a tua religião, rapaz? Agora está tudo englobado nos evangélicos. Mas eu acho que era no... Protestantes? Não era bem protestantes. Adventistas do último dia, do sétimo dia. Adventistas do sétimo dia, assim. Muito bem, está bem. Então, e quando é que é o culto? Lá na tua igreja? É ao sábado. E é onde a igreja? A igreja é, não sei onde é que ficar, para aí, a 3 ou 4 km do colégio. Então, tu vais para o colégio, eu vou ter aos teus pais, mas na condição de tu ires à missa lá da tua igreja, ao sábado à tarde.
Não vais à nossa, aos católicos, mas vais lá. Não será. Chama os pais, informa os pais, e todos os sábados. Um dia encontrou fora do percurso, não foi à missa, lá onde era, porque, claro, já se sabe que muitas vezes quer rapazes novos é fugir às responsabilidades. Ora, então, tudo isto é fundamental para percebermos o quão é importante, seja no catolicismo, seja nos evangélicos, nos muçulmanos, desde que estejam garantidos os direitos e garantias e liberdades dos seus frequentadores. No centro espírita, a interação com Deus, essa formação é fundamental para a sociedade. Para a sociedade. O problema é que nós fazemos uma ideia desviada da realidade e diminuímos a importância do aspecto religioso, da formação religiosa, em função dos bens materiais. Portanto, são esses os novos bezerros de ouro nos dias atuais. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aqui o sábado, porque era o que estava instituído, não é? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Qual é a nova terra? É a terra do porvir. Quer dizer, quem cumprir com os desígnios estabelecidos, naturalmente que terá méritos e direitos de seguir, acompanhar o restante da humanidade para a terra do futuro, que é um planeta regenerado. Que é o que nós desejamos. Não mateis. Tudo isto é letra morta. Não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. É transversal. Mas o elemento crucial que está na base de todas estas contradições, porque é legítimo concluirmos que depois daquilo que aqui acabamos de ler e refletir, concluamos. Mas porquê é que o mundo está assim? E há aqui um detalhe fundamental, que é a vida para além da morte. E a comunicabilidade entre os chamados vivos e os chamados mortos. Esse é o ponto crucial. Então, se a ciência, a certa altura, teve necessidade de se apartar da religião para lhe fugir aos tentáculos contritores, ora, a ciência acabou por canalizar tudo para as circunstâncias, para as provas materiais, portanto, tudo na ponta do bisturi, e se essas circunstâncias não se cumprem de acordo com os protocolos científicos, é tudo falso. Então, a comunicabilidade com os espíritos, que prova a existência ou prolongamento da vida para além da morte, leva-nos a concluir em que circunstâncias é que eu quero chegar ao outro lado. É uma pergunta muito pertinente. Não é? Em que condições é que eu quero chegar ao outro lado? Se eu sei que a vida se prolonga para além da morte, e essa é que é a vida real, de onde nós viemos e para onde nós vamos, então em que condições é que eu vou lá estar?
Ora, o que acontece é que a ciência abafou e as próprias religiões abafaram. Né? Na Igreja Católica só são validadas as comunicações que são controladas pelo próprio Vaticano. Tudo o resto é demónio. Nos evangélicos, nem isso. É tudo demónio. Então, esta ideia da continuidade para além da morte ficou, por incrível que pareça, retida nos primórdios da comunicação e do uso das faculdades. Para trás da Idade Média, lá mais para trás, em que estes recursos eram usados para atender às necessidades individuais. E é interessante que ainda nos dias de hoje se procura imenso os centros espíritas para receber informações do outro lado, para atender às nossas necessidades materiais. Ninguém pergunta, olha, eu sou tão reles e gostava aqui que me dessem uma orientação, que me amparassem para eu ficar melhor do que sou. Conhecem alguém que tenha dito isto? Então, estamos exatamente no mesmo ponto que ao tempo de Jesus e de Moisés, envolvidos que estão 3.500 anos. Todas as outras são leis que Moisés decretou por se ver obrigado a conter, pelo temor, o povo turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Portanto, reparem que o próprio povo que sai da escravidão, o que eles querem é agora, que estão livres, é escravizar os outros. Certo? E então o Messias que estava para vir, que eles aceitavam, eles queriam e tinham para si a ideia de que o Messias havia de ser rei. Já imaginaram o que era Jesus em cima de um cavalo com um espadachim, como o Gengis Khan, a trucidar pessoas por esse mundo fora? É perfeitamente despropositado, não é? Mas é a ideia humana. É a ideia humana. De querer dominar os outros. Para imprimir autoridade às suas leis, houve que atribuir-lhes origem divina, porque o fizeram conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava de apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda se encontravam pouco desenvolvidos o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Esta ideia do inferno, por exemplo, já estamos a 3.500 anos, ainda predomina em muitos de nós. A ideia do inferno. Pensamos, ai meu Deus, se eu agora chego ao outro lado e vou para o inferno, e venho ao centro espírita para arranjar um salvo-conduto, lá no caminho qualquer, na autoestrada, tenho um atalho para fugir ao inferno. E há ainda essa ideia que persiste. E vejam, alguém aqui tem medo de ir para o inferno? Ninguém tem? Mas o inferno não existe. O que é que vale eu estar com medo de uma coisa que não existe? O que existe é o meio em que vivo e as circunstâncias em função daquilo que sou, do que é o meu caráter. Mas o inferno não existe, não vale a pena ter medo. Estamos a entender? Então, o que é que nos dá essa liberdade de pensamento, essa confiança irrestrita em Deus? É conhecer os seus atributos e as suas leis. Então, não há contradições. Tudo o resto está nas nossas mãos. O que é uma bela proposta que o Espiritismo nos coloca diante da vida. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. E Jesus, sempre que foi confrontado com a questão das leis instituídas pelos romanos, o que é que ele fez? Qual foi a atitude que ele fez?
Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, estamos no mundo, temos que cumprir com as leis humanas e com as leis divinas. Muito bem. Terminamos a nossa apresentação. Queremos saber se há alguma dúvida relativamente a esta matéria. Ou estamos suficientemente esclarecidos? Muito bem. Então pedimos licença e vamos encerrar o nosso trabalho. Unidos a Jesus, sentimos-nos envolvidos pelas bênçãos espirituais que os benfeitores espirituais, seus mensageiros, nos envolvem, pelo que devemos cada um de nós assimilar essa benesse que a generosidade dos tutelares faz e encaminha para cada um dos presentes, penetrando pelo cérebro essa força, essa luz, essa energia, e que vai penetrando, que se vai distribuindo pelo sistema nervoso central, iluminando, e para todos os órgãos. Somos luz. Somos partículas divinas, cujo objetivo é atingir-nos a felicidade, a perfeição, o bem. Mestre querido, neste período em que te recordamos menino, a tua chegada à Terra foi um ato heroico. O teu convívio connosco foi de veras exigente. E o sacrifício que te entregaste foi um cântico de louvor a Deus e roteiro para as nossas vidas. E tantas vezes, Senhor, perdoai-os, transfugas dos deveres para com as leis divinas e as leis humanas. Sempre procuramos, Senhor, o melhor, onde não existe o bem-estar. São os bezerros de ouro que nos alimentam a existência, as fantasias. Ampara-nos, Senhor. Apesar do progresso, nós desejamos a simplicidade da vida, a musicalidade dos anjos que chegam à Terra permanentemente, trazendo estrelas de luz que nos colocam, Senhor, na mente e no coração. Mestre querido, todo o recinto é inundado pelas forças que chegam da espiritualidade superior. Todos nos encontramos envoltos nesse campo energético. Obrigado, Senhor. Pedimos-te amparo para aqueles que são fonte da nossa preocupação, familiares ou amigos, distantes ou não. Todos são motivo para a nossa preocupação e desejo de solidariedade. Muita paz, Senhor. Muito obrigado.